O modelo matemático de um motor síncrono de ímãs permanentes pode ser utilizado para projetar o sistema de controle. E quando falamos de sistema de controle, isso significa tanto os controladores em si, as leis de controle, quanto os estimadores, que são utilizados para prover sinais de realimentação com maior qualidade. Deste modo, existem uma série de transformações que utilizamos para que o projeto de todo o sistema de controle possa ser feito com ferramentas que já estão disponíveis na teoria de controle. Então, não há nada de errado com o modelo que é comum para o motor síncrono de ímãs permanentes, mas há algo em comum, que é o fato de que em regime permanente, ou seja, quando o motor está em velocidade constante, nós temos o fato de que tanto as 3 tensões de fase quanto as 3 correntes de fase, elas se estabilizam como 3 sinais periódicos, cada uma. São as 3 fases em regime permanente, são medidas como 3 sinais periódicos. Da teoria de controle, seria muito mais cômodo se esses 3 sinais fossem em regime permanente valores constantes. Então, por este motivo, vamos entender um pouco melhor as transformações que são utilizadas para que, uma vez disponível, o modelo no sistema de coordenadas original, com 3 fases, possamos ter um outro sistema de coordenadas, consequentemente uma outra representação algébrica do modelo, que seja mais cômoda para o projeto de sistema de controle. Então vamos entender melhor quais são os sistemas de coordenada em questão. Quando estudamos o modelo inicialmente, nós vemos que as 3 correntes no domínio do tempo, elas podem ser compreendidas como 3 sinais defasados. Então, aqui eu vou tentar representar esses 3 sinais com uma defasagem de 120 graus. Então, apenas não há pretensão de muita exatidão no desenho. Mas então suponha que temos aqui as 3 fases. Isso poderia ser corrente, poderia ser tensão, por isso eu vou representar apenas como ABC. Mas é comum utilizarmos IA, IB e C para as correntes e VA, VB, VC para as tensões. Então imagine que temos esses 3 sinais no domínio do tempo. É assim que aquele modelo usual para o motor síncrono de ímãs permanentes retorna tanto as tensões quanto as correntes em regime permanente. Mas se olharmos para estes 3 sinais de uma forma um pouco diferente, excluindo a figura do tempo, suponha que temos 3 eixos, seriam os eixos A, B e C, desses 3 sinais, e olharmos esses mesmos 3 sinais, mas neste outro espaço. Veríamos algo como uma circunferência um pouco inclinada. Sendo assim, essa circunferência ela pode ser visualizada de perspectivas diferentes. Até mesmo podemos olhar para o plano dessa circunferência de forma perfeitamente perpendicular. Isso nos daria uma circunferência perfeita em outro plano. E é assim que surge uma representação alternativa que chamamos de representação alfa-beta. Na representação alfa-beta, ainda olhando no domínio do tempo, teríamos esses 2 sinais alfa-beta que contêm todas as informações dos sinais ABC. São as mesmas informações que estão presentes ali. Então, teríamos algo como 2 sinais periódicos, assim como já tínhamos anteriormente, mas apenas
2 sinais seriam capazes de conter todas as informações nesses 3 sinais originais. Já é uma vantagem. Olhando sob a perspectiva de um outro plano, como originalmente fizemos em um espaço ABC, suponha que possamos fazer isso em um espaço alfa-beta. Neste espaço alfa-beta, poderíamos visualizar algo como uma circunferência nesse plano alfa-beta. Lembre-se que no espaço ABC, podemos olhar para essa circunferência inclinada de um ponto de vista onde estaríamos observando de maneira perpendicular o plano da circunferência. E é exatamente isso que fazemos nesta transformação de ABC para alfa-beta. O nome dessa transformação é a transformação de Clarke. Então, conhecemos como transformação de Clarke. E é uma transformação linear. Utilizamos no caminho de ABC para alfa-beta uma matriz que chamamos de matriz C. Do mesmo modo, se quisermos retornar de alfa-beta para ABC, podemos utilizar a matriz inversa de Clarke. Essa matriz é comum encontrar definições diferentes na literatura, onde essa matriz pode até mesmo não ser unitária. Mas normalmente nós utilizamos uma representação, uma forma dela que seja unitária, de tal modo que possamos também utilizar a transposta dessa matriz, e não apenas que seria correspondente à inversa. Muito bem. Uma outra etapa extremamente útil seria a gente partir de apenas 2 sinais, ainda periódicos, senoidais, seno e cosseno, para 2 sinais constantes. 2 sinais constantes ainda são periódicos, mas nesse caso não são funções trigonométricas, seria muito mais simples. Neste caso, temos no domínio do tempo, mais uma vez, os sinais que aqui vamos chamar de D e Q. Os sinais D e Q seriam constantes. Então, nesta representação adicional, teríamos 2 sinais constantes que preservam todas as informações que tínhamos antes, nos sinais periódicos baseados em funções trigonométricas, em alfa-beta, que por sua vez já preservava as informações dos sinais em ABC. Note que aqui a situação começa a ficar mais simples do ponto de vista de projeto de sistema de controle. Imagine que em regime permanente, o sistema que estamos trabalhando, ele se comporte dessa maneira, sinais constantes. Isso é muito mais cômodo do que trabalhar com sinais que em regime permanente são senoidais. Pois bem, fazendo a mesma análise de trazer para um outro plano, podemos trazer para um plano DQ. Neste plano DQ, o que antes era uma circunferência perfeita em um plano, aqui agora se transforma em um único ponto, que preserva todas as informações anteriores. Essa transformação costumamos chamar de transformação de Park. E utilizamos a matriz P para transformar do plano alfa-beta para DQ. Consequentemente, podemos retornar através da matriz inversa, P-1. E dessa forma temos a relação entre ABC, alfa-beta e DQ, com as correspondentes transformações Clarke e Park. E desta forma conseguimos reescrever o nosso modelo conforme concebido originalmente,
para uma representação mais simples e mais vantajosa para projeto de sistemas de controle.